A seguir, IIGD Irajá. Eu me impressiono bastante de ver, infelizmente, muita gente se converte, tá? Mas não serve a Deus de uma mesma forma. Não mantém a sua forma de servir a Deus. Eu não estou falando de viver de modo religioso, eu estou falando de viver em comunhão com Deus. Dormimos, acordamos, escovamos os dentes, tomamos banho, fazemos refeições, comemos, tomamos um de jejum, almoçamos, alguns jantam. Bom, e a vida espiritual? E a prática de vida espiritual? E a asepsia espiritual? E a participação de cultos oferecidos a Deus? A comunhão e o cantinho da oração? Aqui em Gênesis nós lemos, Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Havia mais alguém nesse período de Abraão que fosse de Deus, que ouvisse a Deus e pudesse dar algum alerta para Abraão? Não. Ou ele ouvia Deus, ou ele ficava à deriva. E por que Deus vem falar com ele? Ele com 99 anos, anda em minha presença e ser perfeito. Isso nos chama muita atenção, ou deve chamar. E ser perfeito. Irmãos, o cristão nunca pode cansar de ouvir os alertas, advertências e repreensões de Deus. Quantos cristãos estão dentro da igreja, irmãos, dentro das igrejas, e caem em pecados feios? Cai em pecado feio, meu irmão. A pessoa está dentro da igreja, cai em adultério. Ah, fui fraco. Não... pastor, a carne é fraca. A carne é fraca, mas Jesus disse que o espírito é forte. Se o espírito domina a carne, então a carne está sujeita ao espírito. Mas se o espírito se deixa arrastar pela carne, então, meu irmão, a carne é forte. Irmãos, então Abraão com 99 anos ouviu isso do próprio Deus: seja perfeito. Ou seja, eu não quero encontrar imperfeição em você. E aí? Volta lá em Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 17. A igreja toda lê comigo. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então dá uma paradinha. Então, irmãos, o Espírito Santo, usando aqui o apóstolo Paulo nessa carta aos Romanos, nesse pedacinho, ele está falando de Abraão. Por quê? Porque ele está falando de Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Atenta para isso. Isso aqui, irmãos, é uma coisa linda demais. Quando nós dizemos assim: irmãos, enche o seu coração daquela promessa que você quer que aconteça na sua vida. Enche o seu coração daquela palavra de Deus que vai te trazer a bênção, que vai te tirar desse problema, que vai te levantar. Enche o teu coração com aquela palavra. A gente diz isso: encha. Aí a pessoa faz uma leitura: ah, pastor, eu já li. Igual o moço que disse para mim, não é? Já li a Bíblia toda. Ele leu a Bíblia toda uma vez e saiu para fazer a obra que ele disse que era de Deus. 10 anos. Só leu a Bíblia uma vez. Uma vez. Foi quando eu perguntei: quantas vezes você come por dia? Eu falei: você devia ficar 10 anos sem comer. Você não ia ficar 10 dias em cima da terra. Eu já contei o caso aqui. Caso sério. O rapaz veio por um colega, disse: vai lá, vai conversar, porque está tudo errado. Fazendo a obra, dizendo que fazendo a obra. Casamento acabou. 2 pulmões comprometidos com uma pneumonia agravada. E aí, desempregado. Disse: pastor, eu oro por todo mundo, Deus abençoe, minha vida está uma desgraça, minha vida está toda destruída. Eu perguntei: como é que você se conduz diante de Deus? Como é que você faz? Com que autoridade você faz isso? Ué, em nome de Jesus.
Meu jovem, com que autoridade você expulsa demônios? Você falou para mim que bota a mão na cabeça das pessoas. Com que autoridade você faz isso? De botar a mão na cabeça da pessoa é coisa séria. Com que autoridade você vai? Em nome de Jesus. Eu falei, meu jovem, isso é óbvio. Você conhece esse Jesus? Eu estou perguntando onde você se pauta para apoiar essa autoridade e botar a mão na cabeça das pessoas. Pastor, eu não estou entendendo. Meu jovem, onde você se pauta? Onde está a base para você fazer isso? Só está falando da Bíblia? Eu sempre digo isso. Minha vontade era responder não no Jornal do Brasil. Ah, porque sobe, meu irmão. Minha vontade foi dizer isso, sinceramente. Eu falei, claro que é na Bíblia, né, meu jovem? Você vai ser aonde? Eu falei, e aí, irmãos? Falei, onde está a sua Bíblia, rapaz? Eu já falei para os irmãos, estávamos à mesa, ele está em frente a mim, ele baixa a cabeça, mete as mãos, né, a cabeça dentro das mãos assim. Eu falei, onde está a sua Bíblia, rapaz? Deve estar lá na minha estante. Eu falei, há quanto tempo você não lê a Bíblia? Não, já li. Há quanto tempo você não lê a Bíblia, rapaz? Eu já li toda, pastor, eu já li. Quando eu me converti, eu li a Bíblia toda. Quanto tempo você está convertido? Eu já tenho uns 12 anos. Eu falei, o quê? Quanto tempo você faz a obra? 10 anos. Eu falei, que obra, rapaz? A tua obra é palha. Você fez a obra na vida dos outros, o diabo está zombando a tua cara. Eu garanto que você bota a mão na cabeça de um endemoniado, o demônio grita, berra, tá me queimando, você tá me queimando, tá me queimando. O diabo gosta de papagaiada mesmo. Porque só para você pensar que você está cheio de poder, cheio de unção. Sabe o que você tem? Você está vazio mesmo. Falei, se dê por vencedor de estar vivo. Você não tem nada da palavra. Sim. E eu falei, olha, jovem. Aí eu perguntei a ele, quantas refeições você faz por dia? Várias. Falei, pois é, você devia meditar na palavra até ela ficar dentro de você, trabalhando o tempo todo. Você devia buscar o Espírito de Deus em todo o tempo. Você precisa estar debaixo da cobertura, você precisa ter um som. Aí eu falei, bom, eu vou te diagnosticar. Você é um soldado, apaisano, sem uma arma. E se você tiver uma, é uma espingarda enferrujada e você não tem munição. Esse é o teu estado. Por isso que você está doente, seu casamento acabou, você está desempregado e você está botando a mão na cabeça das pessoas. Eu disse, meu filho, eu disse, meu amigo, não se brinca com o mundo espiritual. Não se brinca com o mundo espiritual. E se você quer combater um combate desse, uma guerra, porque o mundo espiritual, a maior guerra que o ser humano é espiritual. Se você quer estar nessa guerra e lutar pelos outros, primeiro luta por você. Então separa tudo, tá? Abre a sua Bíblia e começa. Se você nunca leu, dei para ele, anotei, falei, ó, no livro de Josué, Deus manda meditar dia e noite. Meditar é trabalhar ali, remoer aquilo que você leu, que você ouviu num culto. Bom, enfim, tua comunhão com Deus. E aí, se você quiser mais, participa dos cultos. Fique à vontade. Foi e nunca mais voltou. Imagina ouvir isso. Eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Então, irmãos, vamos à realidade. Aqui o Espírito Santo, usando Paulo, está dizendo que Deus chama a existência as coisas que não são como já fosse. Só que Abraão entrou nessa fé. Ele entrou na fé de Deus, literalmente na fé de Deus. Aí a seguir ele diz, o qual em esperança, versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não, versículo 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Esse foi um homem, irmãos, que soube viver da fé e agradou a Deus. Irmãos, o ser humano natural, ele está dentro dos limites humanos. Vive nos 5 sentidos e todos limitados. Eu tenho um raio de visão que atinge, vamos lá, a alguns metros. Mas eu não sei o que está amanhã. Eu não sei o que está preparado para o amanhã, mas Deus sabe. Eu não sei se o diabo está tentando armar uma cilada, mas Deus vê. E se eu andar com Deus, o Espírito de Deus vai trabalhar em mim, na minha vida. O problema do cristão, irmãos, é falta de comunhão com Deus. Separa a vida espiritual da vida secular.
não se enche do Espírito para viver 24 horas no Espírito de Deus. E aí quando vem um problema, você vê a diferença. O cristão que é natural, quando ele tem um sintoma que o ataca, ele repreende no ato. Quando ele é espiritual, se ele é espiritual, na mesma hora ele repreende. Peraí, sai em nome de Jesus, aqui você não entra. E já segura na palavra. Porque sabe que é verdade, é testamento. Já o cristão que age naturalmente, que é carnal, assim, ai meu Deus, o que é isso? Ai meu Deus, o que é isso? É logo a pergunta. A gente cansa de ouvir. Então não há, irmãos, infelizmente, muita gente se converte, tá? Nasce de novo, mas fica criança espiritual. E alguns não querem o crescimento, porque o crescimento dá responsabilidade. Aí você olha uma criança, né? Cá entre nós, né? Não é inveja não, por favor, mas você olha a criancinha e diz, ah meu Deus, eu gostaria hoje de estar com essa inocência toda, para não precisar me preocupar com esse estresse todo. Tá ali brincando, distraído, tá pensando em nada. Na hora da comida, mamãe vai lá, dá comida prontinha. Sim ou não? Vamos lá, gente. Mamãe chama, dá comidinha na boca, né? Vai dar o banhinho. Agora vamos dormir. Ah, meu Deus. Tem época que a nossa cama pergunta, ei, Psyu, quando é que você vem cá? Quando é que você... Falar nisso eu lembro de Jesus. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A gente volta aqui, tá? Vai em Marcos capítulo 1, 35. Não sei porquê, mas vamos agora. Marcos 1, 35. Quem lê comigo, irmãos? E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem? Jesus. Olha que coisa, irmãos. Ainda estava escuro. Era madrugada. Jesus acordou e saiu. Ele foi procurar um lugar onde ele pudesse ficar sozinho com Deus. E ele foi orar. É uma pergunta que eu faço. Irmão, se Jesus era o Filho de Deus, ele sabia, ele é o Filho de Deus, mas se ele sabia, ele tinha consciência que ele era o Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, seu Pai. Qualquer apuro que ele tivesse, o Pai socorreria. No caso, ele no sentido humano, ele estava como homem na terra. Então vamos raciocinar dentro do nosso limite humano. Poxa, meu Pai é Deus, é meu Pai. O Espírito dele veio lá no ventre da Virgem, ali eu nasci filho do Deus Todo-Poderoso. Sou o único filho de Deus. Se eu precisar de alguma coisa, ele me atende. Se eu precisar de alguma coisa, ele me socorre. Como quando Jesus foi preso, né? Quando Jesus foi preso, o Pedro tirou a espada da bainha, não foi? Quem sabe disso? O Pedro tirou a espada da bainha, puxou a espada, meteu na orelha do primeiro-ministro, o servo do sumo sacerdote. A orelha, não sei se ficou pendurada, se ela caiu, mas Jesus foi lá e colocou no lugar, né? Não foi? Aí Jesus virou e falou, ei, para. Ou pensas tu que eu não poderia orar agora mesmo? Eu oraria ao Pai, pediria, ele me mandaria o quê? Mais de uma legião. 12. Vocês estão ligados? Ou pensas tu que eu não oraria, eu rogaria ao meu Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos. Se uma legião é 6.000, fazendo o cálculo de 12, dá 7.200. Mas a gente não vai no número cravado porque é simbólico. Jesus está dizendo, eu pediria, o Pai me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Ninguém me tocaria. Chegou a hora. Irmãos, por que Jesus tinha necessidade e levantava de madrugada para orar? Irmãos, não se apresente, não se pronuncie. Quantas madrugadas de desespero você buscou a Deus, hein? Porque todo mundo busca. Pessoa que quando está num desespero, num problema seríssimo, não consegue nem dormir. O problema é grave. E aí? E aí ora. E ora. Mas muitos, quando o problema passa, vem a calmaria. Cadê que Deus encontra numa madrugada? Tá tudo bem, para que orar de madrugada? Imagina.
orar de madrugada, pelo amor de Deus, é um extra, socorro. Jesus levantava de madrugada. Você quer ver mais? Vai em Lucas agora. Lucas 6,12. Quem lê comigo? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Ué, olha só, Jesus tinha alguma necessidade urgente dele para passar uma noite inteira orando? Não. Você sabe o que ele ia fazer? Sabe o que ele ia fazer? Ele ia chamar os primeiros apóstolos. Antes de chamar os primeiros apóstolos, o que ele fez? Orou uma noite inteira. Tem gente, irmãos, que nem para o seu próprio interesse. Não sabe que porta de emprego vai escolher. Não sabe que profissão vai seguir. Não sabe nem como vai pedir a Deus, né, um casamento. Mas não passa uma noite de oração. Para quê? Tá tudo pronto. Pega o chavão. Pedi e dá-se-vos-á. Já pedi. Pá. Toma lá da cá. Você sabe por que muitas bênçãos não chegam, irmãos? Porque falta comunhão com Deus. Sabe por que muitas bênçãos não são dadas, Deus não dá? Porque faltou tempo para sentir, para ter o Espírito de Deus, para ter certeza da resposta. Então, algumas bênçãos dependem da comunhão com Deus. Resumindo, irmãos, uma vida de oração é uma vida de comunhão com o Pai. E era o que Jesus tinha. Jesus tinha comunhão com Deus. Quer fosse necessário ou não, ele orava. Quer ele estivesse, vamos dizer, precisando operar milagres nas pessoas ou não, ele orava. Quer fosse do interesse ou não, ele orava. Então Jesus levou uma vida de oração. Abraão não foi diferente. Abraão construiu altares para Deus. O que significa construir altares? Abraão vivia na presença de Deus. Tudo que ele podia, ele fazia para servir a Deus. Hoje, se você começa a se dedicar um pouquinho mais, logo as pessoas criticam, irmãos. Você vê novo convertido, passa uma luta que só misericórdia. O primeiro que se converte numa família, pobrezinho, eu tenho peninha. Porque eu sei o que eu passei. A família cai de pau em cima. Virou crente. Ó, o fulano virou crente. Você nem imagina, o fulano vive com a Bíblia na mão. Se vier 3 vezes na igreja, 2 vezes na semana e uma no domingo, só quer saber de igreja. Tem 7 dias. Se vier 3, só quer saber de igreja. Sim ou não? Vamos à realidade. E você sabe o que é isso? É a pressão do diabo. É a pressão do inferno. Irmãos, a vida seria muito mais leve se Jesus estivesse à frente de tudo. A vida seria muito mais leve se o Espírito de Deus estivesse à frente de tudo na vida do cristão. Às vezes o cristão deixa de orar por coisas pequenas. Isso aqui eu posso resolver. Mas Deus poderia fazer de outra forma. Ele poderia dar outra direção. Às vezes o cristão sofre perdas bobas, irmãos, desnecessárias, porque o Espírito de Deus não está dirigindo, porque ele não deixa. Comunhão com Deus. Então nisso, nós do século 21 temos muita falta. Literalmente, irmãos, comunhão com Deus. Voltando lá em Romanos 4, rapidamente. Isso, Romanos 4. Versículo 20 agora, vamos lá. Vamos pegar o 19 de novo? Falando de Abraão. Vamos ao 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de... Olha que bonito, irmãos. Abraão não tinha uma Bíblia, como todos nós sabemos. Eu estou insistindo nisso hoje. Por quê? Onde é que ele colocava os olhos para alimentar a sua fé? Os olhos espirituais na promessa de Deus. Ele guardava o que Deus havia prometido de dia e de noite. Deus prometeu. Deus prometeu. E aí, o menino vai chegar. Deus prometeu. Deus prometeu. O menino vai chegar.
Deus prometeu, essa terra vai ser da nossa descendência. Essa terra vai ser da nossa descendência. Os segredos de Deus, coisas tão simples, irmãos. O cristão podia ter a casa cheia da unção do Espírito de Deus. Mas, em vez de louvor, murmurações. O cantinho da oração não tem onde o Espírito de Deus desça, porque ninguém busca. Às vezes uma casa de cristãos, vê a família toda de cristão, você não sente a atmosfera espiritual de Deus. Ô pastor, sim, a nossa casa tem a nossa atmosfera. Às vezes uma casa é tenebrosa, gente. Às vezes uma casa é tão tenebrosa que você sente o peso nos ares. Tem casa que você entra, você tem que repreender para não te dar uma dor de cabeça. Sim. Tem lugares que por onde você passa, a mesma coisa. E aí, não discerne. Por que não discerne? Porque é carnal ou porque é natural, não se liga. Então, irmãos, o cristão que ama Deus, ele não busca Deus só quando ele precisa. O cristão que ama Deus, ele tem prazer na oração, ele tem prazer na comunhão, ele tem prazer em cantar louvor, ele tem prazer em ouvir louvor. Você já viu que tem gente que acordou, é da hora que acorda, da hora que vai dormir. Que matou, que roubou, que supou, que cholou, que não sei o que, tá lá o noticiário. Tá lá. Aí, quando sai de casa é assim, ó. Calma. Calma. Aí Deus chega e fala no coração dos seus filhos assim: aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Cairão 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Deus chega, é a realidade, irmão. A diferença. Claro que você tem que ser vigilante. Até não é por conta do demônio, não, é por conta da carne, meu irmão. Agora, não esquece que Jesus tem domínio sobre a carne. Irmãos, está faltando comunhão com Deus. Jesus foi homem de oração, eu te mostrei agora, coisa séria. Jesus viveu uma vida intensa de oração. Porque tinha prazer em estar em comunhão com Deus. O que Jesus, a noite inteira orando, irmãos? Você acabou de ler comigo em Lucas, que eu demorei a achar. Eu achei que estava no capítulo 8, estava no 6, no versículo 12. E Jesus passou a noite inteira em oração a Deus. A gente não tem que passar a noite inteira, toda semana em oração. Ah, pastor, é exigência demais. Será que você está no lugar errado? Será que você está no lugar errado? Teve uma senhora que saiu e disse: eu vou procurar uma igreja light. Já existe? Igreja light. Onde você encontra? Eu queria saber. Igreja light. Onde é que tem uma igreja light, por favor? Igreja light. Igreja. Mas tem também, né? Quem sabe não vai ter a zero? Porque depois da light não surgiu a zero? Não tem refrigerante zero. Zero. Zero de açúcar, zero não sei de quê. Tem zero. Então igreja zero. Zero. Ou seja, Jesus ali você não encontra. É zero. Vamos lá. Igreja zero. Santifica, irmão. Para. Eu sou da igreja zero. Zero da santidade. Não. Zero para a santidade. Irmãos, o que está acontecendo? Então, irmãos, Abraão foi um homem de fé. Abraão foi um homem temente a Deus. Abraão foi um homem que obedeceu a palavra. Abraão foi um homem de oração. Não temos tempo de ver, nós vamos ver na próxima semana. Porque se o Espírito de Deus nos inspirar. Abraão mudou a história de 2 cidades. Deus atrasou a destruição de Sodoma e Gomorra por causa da oração de Abraão. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.